a Ana Hering me corrigiu tanto, não pode falar o Missão, mas o Partido Missão. Pode ser o Partido Missão ou a Missão. Sabe o tanto que a Ana fala, não pode falar o Partido... Missão é o que o PT fez durante todos esses anos de governo. Eu pensei que o Missão era sobre a posição de vocês nas eleições passadas, né? Que vocês declararam neutralidade no segundo turno. Coragem do Henrique. Não existe neutralidade nada aí. Coragem do Henrique. Omissão é você adotar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é puxar saco de um, puxar saco de outro. O caminho nosso foi arrumar briga com os dois maiores blocos políticos do Brasil. Isso é o oposto de ficar no muro. Isso é pagar um preço muito caro pelos seus valores. O caminho fácil é fazer como, por exemplo, nossos concorrentes diretos aqui, no primeiro turno. Vou botar o Zema ou o Caiado, que ficaram puxando o saco do Bolsonaro. Puxar o saco, você ganha. Você tem um bloco que puxa o saco, igual o Boulos puxa saco do Lula. Você não gosta de ninguém? Não é que eu não gosto de ninguém. Eu gosto de quem é corajoso e que faz trabalho sério. Mas não tem nenhum corajoso ali, os caras são candidatos. Para ser candidato tem que ter, no mínimo, um pouco de coragem, não? Tá, então, eu vou falar então que qualquer um, o Padre Kelman é corajoso. Então, eu vou ficar reconhecendo os méritos de todo mundo que é candidato. Candidatos têm que, antes de tudo, ter um partido e ser nomeado a ser candidato pelo partido. Então, eu posso fazer uma lista inteira, botar do Emael ao Padre Kelman e falar que todo mundo é corajoso. Não é assim. A gente tem que falar assim, são pessoas, são figuras públicas que, diante de grandes dilemas, decidiram proteger o seu, vamos dizer, seu capital político e não fazer enfrentamento a figuras poderosas dentro do seu bloco. Eu volto a colocar, uma pessoa de direita batendo uma pessoa de esquerda é fácil, você ganha seguidor. Todo mundo ganha seguidor. E uma pessoa de esquerda batendo uma pessoa de direita também. Agora, quando uma pessoa de esquerda critica de esquerda, você tem que olhar para ela e falar, opa, tô vendo aqui um mérito. Vou dar um exemplo, o Gabeira. O Gabeira é uma figura da esquerda que faz críticas a pessoas da esquerda. Eu respeito isso. Aqui na PAN, vocês já tiveram várias pessoas à direita que fazem críticas a pessoas da direita. E essas pessoas contam com o meu mais profundo respeito, porque essas pessoas perdem quando fazem isso. Agora, o cara que fica só... não, você é de direita, eu finge que não aconteceu nada. Você é de esquerda, que eu finge que não aconteceu nada. Mas, você não acha que tem uma crítica muito contundente às suas propostas, que elas são muito boas para engajar. O prendeu, matou é muito bom, mas para governar é muito difícil. Como é que você coloca isso em prática? Na verdade, não, porque quando eu falo nas propostas que a gente traz de endurecimento de leis penais, de direito penal do inimigo, são propostas que foram aplicadas em muitos países e funcionaram. Então elas são altamente funcionais. O problema aqui no Brasil, a gente naturalizou o absurdo. O Brasil, você fala, é errado ter favela. As pessoas, não, como assim? A favela faz parte da paisagem brasileira, a nossa cultura é favela. Não, eu tenho que punir um bandido. Não, eu tenho que reabilitar o bandido, porque houve uma desigualdade social. Desculpa, isso é um tipo de política que na prática, que na aplicação não funciona. E aí, sou absurdo ou agressivo eu falar o óbvio. O problema no Brasil é que a gente naturaliza tanto absurdo que falar o óbvio se torna um ato de contestação. Fale um óbvio aí, contestável. Um óbvio, políticos não deveriam dispor de tantos privilégios. Um óbvio, a classe política brasileira, o dito centrão, não deveria mandar no Brasil da maneira como manda. O óbvio, prefeituras pequenas que não têm capacidade de autossustentar, deveriam se fundir junto com outras maiores para você criar complexos urbanos funcionais. Só que no Brasil tudo isso é só loucura. Loucura. Não deveria ser loucura. Mas, Renan, uma pergunta, né? Essa questão do direito penal e tudo mais é uma matéria do Congresso. Como é que você pretende, caso eleito, executar essas propostas? Ok, mas como fazer? Qual que é o passo 2? Beleza, ganhou. E aí? Mas, e depois? Porque existe uma questão de governabilidade. E eu acho que nessa tem uma questão que é cláusulas pétreas da Constituição. Você imagina também que é o momento de ter uma nova Constituinte? Vamos lá, são duas perguntas diferentes. Primeira coisa, o direito penal do inimigo e as alterações às leis penais não mexem com cláusula pétrea. Elas mexem, por exemplo, com matéria constitucional, o que é diferente de cláusula pétrea. São duas coisas diferentes. Congresso. Óbvio, mas... E presidencial. O presidente ele tem poder de iniciativa para projetos, tanto com medidas provisórias, quanto projetos de lei, quanto PEC que ele manda. O Henrique, ele está falando de governabilidade. Então, eu vou reinterpretar a tua pergunta. Você está falando, você teria que ter governabilidade. Lógico. Num regime republicano democrático, você tem que construir governabilidade. O problema é que a gente vive num país doente, maluco, que a governabilidade se dá tendo que fazer acordo com bandido. E, infelizmente, todos os presidenciáveis, se chegarem lá, vão ter que sentar na mesa para conversar com bandido. Porque o povo brasileiro elege bandido. O povo brasileiro vem de voto e elege bandido, e você vai ter que sentar lá para conversar com o bandido. O que eu não vou fazer é negócio com o bandido. Não, mas você pode fazer negócio com Donald Trump, por exemplo, que quer interferir na soberania nacional de alguma forma. Aí é um papel de Estado que o presidente da República... Você concorda que ele entre aqui para combater as facções criminosas? Nunca. Não deixaria? Nunca. Mas aí você já vai brigar com o Trump? Isso não é brigar com o Trump. Ajuda sim. O quê? Parcerias estratégicas Parceria
tecnológica, parceria de troca de informações sobre movimentações financeiras. Não, tem que entrar para subir o morro. Não, ter tropas americanas no território brasileiro? De certa forma. Uma base militar aqui, como parte da direita. Eu não sou o Flávio Bolsonaro, que ficaria, assim, ele teria prazer quase sexual em uma coisa dessa acontecer. Ou o Lula vem da China se colocar aqui. Quem tem que fazer isso são as forças policiais. Mas a China nunca falou em vir pra cá, né? Mas eu tô falando do prazer sexual do Lula com a China. Não tô falando se a China vai colocar ou não a tropa aqui. Estou falando outra coisa, deixa eu molhar o bico. O caso do Trump e o caso da direita brasileira e da esquerda brasileira são casos de um puxa-saquismo crônico. Um com a China e outro com os Estados Unidos. As forças policiais brasileiras, eu tive no BOP, as forças policiais brasileiras dispõem de toda a capacidade de destruir o crime organizado. Assim como o COAF, a Polícia Federal, dispõe dos instrumentos de inteligência para isso. O Estado brasileiro tem que querer fazer. Renan, mas todo mundo tem um grande herói, né? Um grande herói político e tal. O seu seria o Milei? Eu tenho talvez 2 grandes heróis políticos. Um do passado seria o grande Alexandre da Macedônia, filho de Filipe da Macedônia, que construiu o maior dos impérios. E o segundo, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, que transformou Singapura, que era uma vila de pescadores devastada pela guerra, com brigas étnicas, favelizada, numa das nações mais incríveis do mundo. Todo mundo tem que estudar a história de Lee Kuan Yew. O presidente de El Salvador estudou Lee Kuan Yew. E a gente precisa estudar o Lee Kuan Yew, tá? Se a gente quiser transformar o Brasil num país sério, nós temos que estudar o caso dele. Não tem nenhum em Brasília, não? Não, da história do Brasil. Quem que é o que você mais chega perto de admirar? História do Brasil? Eu vou falar de pessoas que tiveram horizonte de Brasil. Não concordo com as políticas aplicadas, especialmente em matéria econômica, mas Kubitschek tinha uma perspectiva, tinha uma visão de Brasil. Não concordo com a visão ideológica dele, mas Fernando Henrique foi um presidente que implementou reformas. Estou falando de pessoas que foram funcionais, imaginaram um Brasil diferente e executaram. Eu admiro quem faz isso, mesmo não concordando totalmente. Fora da política nacional, tivemos algumas lideranças estaduais que tiveram perspectivas. Por exemplo, Tasso Gereissati olhou e falou para o estado do Ceará: vou tentar industrializar aqui. E conseguiu. Eu visitei o interior do Ceará e vi coisas interessantes. Interessantes, por exemplo, Ronaldo Caiado fez isso com a política pública de segurança, né? Jazz, volta e meia fala, o estado ficou mais seguro. E ele falou uma frase muito interessante. Você disse agora que você não é Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado alfinetou também o Flávio Bolsonaro. Vamos ver o que ele disse. Eu quero ver você comentando também. Vamos ouvir. Tenho um orgulho enorme, como todos nós temos orgulho do nosso sobrenome. Agora, o nosso sobrenome não é currículo. Você concorda comigo? Quer dizer, você para ser jornalista, você teve que suar para poder chegar nesse patamar. Não é porque seu pai era um bom jornalista. Então, essas coisas, nós nos orgulhamos do nosso nome de família. Agora, ele não vai nos credenciar amanhã para sermos um bom médico, um bom engenheiro, um bom governador, um bom presidente. O que vai nos credenciar é o resultado de vida nosso em trabalho. Com a palavra Renan Santos. Bom, vamos lá. Disse Ronaldo Caiado, herdeiro de uma família política que administrava Goiás ainda no século XIX. Cuidado para não mexer com a Jazz. É verdade. Não te aconselho brigar com a Jazz. Mas ele não virou candidato por causa disso. Não, ele pode não ser, ele tem um legado político familiar com todos os membros anteriores da família dele que credenciam ele como um líder natural naquela região. Sim. É natural esse processo. Aí ele tem que se validar sendo ou não sendo um bom governador. Agora, ele também é sobrenome. Ele também faz parte de famílias oligárquicas que administram estados brasileiros. Romeu Zema não. Romeu Zema, família mas a família não é família empresarial. Não, tudo bem, empresarial. Mas sobrenome é sobrenome. É outra. Sobrenome é sobrenome para tudo. O Caiado, eles não estavam mais ativamente na política quando ele entra. Ele é principalmente por causa de combater o movimento sem terra e por causa da UDN. Jazz, não vamos idealizar. Ele é uma família que fazia parte de grupos familiares de um estado que pré-agro-organizado era um estado oligárquico pobre. Sim, Goiás, e ele fez um bom trabalho. Conheço... Não tô falando desse trabalho. Eu tô falando assim, se voltar para os anos 70, 60, para Goiás... Renan, quando ele entra... assim, biografia do Ronaldo Caiado. Quando ele entra na UDN, quando ele faz aquilo, nem a família dele queria que se entra... O DR, União Democrática Ruralista. Quando ele entra e ele vai combater o MST, quando ele vai com esse discurso, nem a família dele mais queria estar tão... Mas eu vejo mérito nisso. Você não tá entendendo, Jess. Eu não tô tirando nenhum mérito pessoal do Caiado. O que eu estou falando... de maneira clara, ele também faz parte disso. Ele também faz parte de uma tradição política brasileira que é oligárquica. Se eu não puder fazer isso, eu não vou poder falar da família do João Campos, que está lá mandando em Pernambuco desde o período colonial da cana, que tinha família com escravo lá na zona da mata. A família Lira, né? Eu vou falar outra aqui, da família do Flávio Dino.
Flávio Dino estava desde o século XIX, família mandando. Ou a gente ataca esse ponto, que é um ponto claro, porque a gente pode falar, olha, o Caiado é um deles que tem bons nomes nisso. E entregou, foi um bom governador. Não nego aqui. O que eu tô falando, entretanto, é de um problema clássico do Brasil. O Brasil é administrado... Não falando de nome, mas de sobrenome, mas de nomes, existem vários Renans também com outros sobrenomes que são também de grandes famílias que há longo tempo estão aí na política, né? Meu nome é um nome amaldiçoado, cara. Ele é primo do Renan, vamos. Eu sou amaldiçoado, cara. É Calheiros pra cá, Jair Renan pra lá. O único questão do vôlei que tinha, mas ninguém lembra dele mais. Agora a questão é o seguinte, a gente está debatendo aí com muita dificuldade a escala 6x1, dificuldade que eu digo de um consenso. Você com ideias tão mirabolantes com relação até... Mirabolante? Questão criminal, poxa, prendeu, matou, é uma ideia mirabolante. Ou não é só letra de música, né? Na China, nos Estados Unidos, no Japão, é basicamente lei e ordem. Quem não tem é no Brasil. Não, mas peraí, prendeu, matou é muito radical. Não é, não, é bem simples, Olha só, você é um bandido, você gosta do modelo chinês? Eu acho que a China impõe lei e ordem, e impor lei e ordem contra o crime, ou seja, penas muito duras e capacidade de... É um princípio comunista esse aí, hein? Não é, cara. É o princípio basilar da ideia de Estado. Uma das funções primordiais do Estado é impor ordem dentro do seu território. Não importa se é Estado liberal, se é um Estado democrático, de direito, se é um Estado comunista, se é um Estado despótico, absolutista, monárquico, teocrático, todos têm que impor lei e ordem. Quando um Estado fala assim, eu não vou impor lei e ordem, eu vou achar que o bandido ele tem um papel social, como é o caso do Brasil, aí as pessoas morrem, é o que acontece. O prender matou é muito simples. Você é um bandido, você está numa favela, você está com uma metralhadora. Você viu o policial se chocou com você, está na sua frente. O que você faz? Se você se entregou, prendeu. E se você não se entregou? Matou. Não, mas vamos levar isso para a Avenida São Luís, aqui na Praça da República? Então vamos lá, tem um cara com metralhadora. Não, eu com meu celular. Aí é bem simples, você tá andando na rua com seu celular, aí vai aparecer um bandido. E o bandido vai com uma outra regra, entregou, matou. Se você entrega, talvez você não morra. Se você não entregar, aí você morre. Mas a polícia prendeu o cara que roubou meu celular. Aí ele vai preso. E tem que ficar muito tempo. Aí nesse caso não tem a parte do matou. Prendeu ou matou. Prendeu ou matou. A gente só pôs as palavras mudou a letra, hein? Mudou a letra. Caber na música, mas tem que caber na música. Tem que caber na música. Porque assim, prendeu, matou, ele tem uma métrica. Se eu boto prendeu e matou, aí ficou ruim. Se você gostou do vídeo e apoia o Partido Missão, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ajude a divulgar os projetos da Missão, compartilhe com os amigos e familiares. Te vejo no próximo vídeo.